Em 2035, algo parece estranho nos Estados Unidos. A economia está em crise, com preços descontrolados. O sonho americano virou uma lembrança distante. O país já não é tão poderoso quanto antes, e a inflação está alta há anos. Um galão de leite custa $20. O aluguel é triplo do que era. As pessoas estão lutando apenas para sobreviver. Como isso aconteceu? Tudo foi parte de um plano estratégico que a China iniciou há mais de 10 anos, sem relação com guerra. Sem bombas, sem soldados, sem invasões, era tudo sobre dinheiro e funcionou. Neste episódio do Infographics Show, revelaremos o plano mestre da China para ultrapassar os Estados Unidos até 2035. Em 2024, a mídia estatal chinesa Global Times confirmou os temores de muitos. A China estava em ascensão rumo à dominação econômica. Especialistas previram que o ímpeto econômico da China a tornaria a maior economia do mundo até 2035, segundo um relatório de um think tank global com analistas de vários países. O documento também delineou os principais impulsionadores por trás da estratégia chinesa. A base dessa tomada de poder é um interesse composto sustentado e cumulativo, uma força de trabalho altamente produtiva e a rápida expansão de indústrias de alta qualidade e competitivas globalmente. Porém, há mais. O cenário de 2035 era apenas um dos 10 futuros possíveis delineados pelos especialistas, mas é o que parece mais provável. Neste plano, a China não precisa acelerar sua economia. Basta manter um crescimento estável do produto interno bruto de 5% nos próximos anos. Mesmo 4% ao ano seria suficiente conforme se aproxima de 2035. Desde 1990, a China tem consistentemente atingido 5% ou mais de crescimento do produto interno bruto, com apenas 3 exceções: 3,9% em 1990, 2,2% em 2020, em grande parte devido ao coronavírus, e 3% em 2022. Todos os outros anos foram vitoriosos para Pequim. Em 2023, a China alcançou um crescimento do produto interno bruto de 5,2%, sendo seu maior aumento anual, um impressionante 14,2% em 2007. Mais revelador ainda, a última vez que a economia chinesa de fato retraiu foi em 1976. Por quase 5 décadas, seu ímpeto tem sido implacavelmente ascendente. As previsões para o futuro do produto interno bruto não parecem muito positivas para os Estados Unidos da América. Segundo a estatista, a China pode superar os Estados Unidos da América nesse setor antes do previsto. Em 2020, o produto interno bruto da China foi de United States, dólares dos Estados Unidos, 14,8 trilhões, enquanto os Estados Unidos da América lideraram com United States, dólares dos Estados Unidos, 20,8 trilhões, uma diferença de United States, dólares dos Estados Unidos, 6 trilhões. Contudo, projeções apontam que essa liderança cairá para somente 3 trilhões de dólares até o fim de 2025. Até 2030, a China deve ultrapassar os Estados Unidos da América, atingindo United States, dólares dos Estados Unidos, 33,7 trilhões contra United States, dólares dos Estados Unidos, 30,4 trilhões da América. Desde então, o crescimento econômico da China acelera rapidamente. Projeta-se que até 2035 o produto interno bruto da China atinja United States dólares dos Estados Unidos, 49,1 trilhões, enquanto os Estados Unidos da América alcançarão apenas United States dólares dos Estados Unidos, 36,2 trilhões. A Covid desacelerou a China, mas com o problema resolvido, ela retoma o caminho para se tornar a potência econômica mundial, e os Estados Unidos da América sentirão o impacto da reviravolta. A grande questão é, como tudo isso está acontecendo? O plano da China para superar economicamente os Estados Unidos da América é complexo e multifacetado, mas começa com algo compreensível para todos. A China possui uma vantagem significativa em mão de obra em relação aos Estados Unidos da América e está utilizando isso para se tornar o destino preferido quando se trata de fabricação em larga escala. É um pensamento impressionante.
dado que os Estados Unidos da América ainda possuem uma das economias mais dinâmicas do mundo. No entanto, a enorme força de trabalho da China, cerca de 750 milhões de pessoas, é um divisor de águas. Isso é mais de 4,4 vezes maior que os 170 milhões e 700 mil trabalhadores da América. A enorme mão de obra da China permite que o país produza mais de 4 vezes a quantidade de bens dos Estados Unidos da América, dando-lhe uma vantagem esmagadora em produção industrial, manufatura e crescimento econômico. Com essa força de trabalho, a China não apenas compete, mas avança rapidamente e seu crescimento econômico está longe do fim. Muitos nos Estados Unidos da América se consolaram com a ideia de que já estamos testemunhando o auge da China, acreditando que, após décadas de rápida expansão, a economia chinesa desacelerou naturalmente e nunca ultrapassará os Estados Unidos da América. Alguns argumentam que mesmo que a China não estagne, seu crescimento não será rápido o bastante para superar os Estados Unidos da América. Contudo, essa crença pode ser um mito. Segundo Wang Wen, do Instituto Chongyang para Estudos Financeiros da Universidade Renmin, o crescimento econômico da China continua ganhando força. A noção de apogeu da China é apenas um pensamento otimista, porque é tudo sobre urbanização. A taxa de urbanização é de apenas 65%. Se calculado a 80% no futuro, mais 200 a 300 milhões de pessoas entrarão nas áreas urbanas, gerando um enorme aumento na economia real, afirma Wang. Em outras palavras, a China ainda não está aproveitando plenamente sua enorme força de trabalho. Quando isso ocorrer, os Estados Unidos da América enfrentarão dificuldades. Comparando a taxa de urbanização de 80% e 3,3% da América em 2023 com os 65% atuais da China, chega-se a uma única conclusão. A China tem muito espaço para crescer sua economia. É os Estados Unidos da América que podem já ter atingido seu pico. A primeira fase da estratégia econômica da China é acelerar a urbanização, deslocando mais pessoas para as cidades, onde podem contribuir para indústrias de alta produtividade que impulsionam o crescimento do produto interno bruto, mas este plano não para por aí. Um segundo elemento, mais diabólico, tira proveito direto de um dos maiores motivadores econômicos da América, a ganância corporativa. Ao convencer empresas americanas a terceirizar a fabricação, a China garante um fluxo de investimento constante e enfraquece a base industrial da América. Desde os anos 90, a China se posicionou estrategicamente como a fábrica do mundo, sendo o destino preferido para empresas que buscam fabricação em larga escala e barata. Pequim preparou a armadilha e as empresas americanas caíram nela completamente. O motivo é simples: salários. Na China, mesmo os maiores salários mínimos são muito inferiores aos dos trabalhadores americanos. O maior salário mínimo mensal de Xangai é de apenas United States dólares dos Estados Unidos, 370, enquanto Pequim tem a maior taxa horária de United States dólares dos Estados Unidos, 370. Nos Estados Unidos da América, o salário mínimo federal é de dólares dos Estados Unidos, 7,25 por hora, quase o dobro do melhor valor em Pequim. Na realidade, dólares dos Estados Unidos, 7,25 por hora, não é um salário viável em muitos estados dos Estados Unidos da América, forçando lugares como Califórnia e Nova York a aumentarem seus salários mínimos para dólares dos Estados Unidos, 16, a dólares dos Estados Unidos, 16, 50 por hora, mais de 4 vezes a taxa mais alta da China. Para empresas focadas em reduzir despesas, o cálculo é simples. Produzir na China é muito mais barato que nos Estados Unidos da América. A China também se beneficia por ter menos requisitos regulatórios que os Estados Unidos da América no tratamento de seus funcionários. Os trabalhadores chineses geralmente não possuem seguro de compensação e as fábricas exploram o trabalho infantil com jornadas exaustivas para maximizar o lucro às custas da população. Pequim, uma das cidades mais poluídas do mundo, possui um histórico que contrasta com as recentes políticas de ar limpo introduzidas pela China para melhorar as condições em seus centros de fabricação. Segundo o relatório do Banco Mundial de 2019-18, das 20 cidades mais poluídas do mundo estão na China. Os líderes do país ignoraram a saúde e regulamentos para lucrar mais, e agora focam em um ar mais limpo para prolongar a vida útil dos trabalhadores. Em suma, é muito mais barato fabricar produtos na China do que nos Estados Unidos da América. As empresas americanas tiraram proveito disso com a Boston Consulting Group, revelando que mais de 90% delas
realocaram a produção entre 2018 e 2023. E desses 90%, cerca de metade afirma ter transferido ao menos 20% de seus gastos com produção e suprimentos para o exterior. Claro, nem todas essas empresas estão enviando trabalho para a China, México, Índia e várias outras nações receberam tanto trabalho de empresas americanas. Contudo, a China teve um papel enorme na tendência de terceirização dos Estados Unidos da América e agora colhe os frutos como parte de um plano mestre meticulosamente elaborado. A China incentivou empresas americanas a transferirem a produção para o exterior, tornando os Estados Unidos da América dependentes de mão de obra estrangeira e enfraquecendo sua capacidade produtiva. O resultado é um país outrora líder mundial na manufatura, agora lutando para manter suas indústrias. Essa dependência canalizou bilhões de dólares para a economia chinesa, acelerando sua ascensão e aumentando a dependência dos Estados Unidos da América. O foco de curto prazo dos Estados Unidos da América em lucros maiores, através da exploração da mão de obra chinesa mal paga, fazia parte do plano inicial. A China já explorava seus próprios trabalhadores muito antes de encorajar outros países a seguirem o mesmo caminho. Mas o plano chinês de 2035 vai mais fundo. Além da mão de obra mais barata e do foco agressivo no crescimento do produto interno bruto, há outro aspecto fundamental para a China ultrapassar os Estados Unidos da América: unidade. O presidente chinês Xi Jinping cultivou meticulosamente uma cultura de orgulho nacionalista, moldando uma sociedade onde se espera que os cidadãos trabalhem coletivamente rumo às metas de longo prazo da nação. Essa ênfase na unidade não é só retórica, mas uma força motriz do impulso econômico da China. A unidade nacional foi o tema central da mensagem de Xi durante sua turnê diplomática em julho de 2024 pelo Tajiquistão e Cazaquistão, assim como na 24ª reunião do Conselho de Chefes de Estado da Organização de Cooperação de Xangai ou Organização de Cooperação de Xangai. Essas visitas reforçaram o compromisso da China com a influência regional e expansão econômica, elementos essenciais para seu caminho rumo à dominação global. Nesse evento, a China recebeu a Bielorrússia como novo membro da Organização de Cooperação de Xangai, destacando os laços cada vez mais profundos da China com outros países e o chamado espírito de Xangai mencionado por Xi. Ela também afirmou que, diante do desafio da interferência e divisão, todos os membros da Organização de Cooperação de Xangai devem se juntar à China para fortalecer a unidade. Não subestime o impacto dessa mensagem. Xi tem se apoiado na unidade nacional por décadas para transformar a China em uma potência econômica e militar. Xi Jinping entende tão bem esse poder que não apenas o fortaleceu dentro da China, como também trabalhou ativamente para enfraquecê-lo nos Estados Unidos. Para Pequim, uma América dividida é vulnerável. Enquanto os Estados Unidos da América se distraem com disputas políticas, turbulências sociais e incertezas econômicas, menos atenção é dada à contínua ascensão da China. O plano da China inclui remodelar a percepção global sobre si mesma e sobre os Estados Unidos da América como a nação mais poderosa do mundo. Gasta-se bilhões de dólares por ano nessas campanhas. As abordagens variam e incluem até exemplos aparentemente benignos, como eventos patrocinados pelo Estado, como os realizados pela China em setembro de 2023. Nesse evento, Pequim convidou 22 jornalistas de 17 países para explorar bazares chineses, conversar com moradores e desfrutar de fatias de melancia. Os relatórios dos jornalistas reafirmaram que a China é um país com grande diversidade cultural, religiosa e étnica, reforçando a narrativa de unidade desejada por Xi. Os Estados Unidos da América enfrentam um campo de batalha digital onde a inteligência artificial é a arma mais poderosa da China. Pequim tem usado a inteligência artificial para criar sites de notícias falsas que parecem legítimos, mas secretamente promovem narrativas pró-China e anti-Estados Unidos da América. Trata-se de manipulação do público, segundo Shannon Van Sant, do Comitê pela Liberdade na Fundação Hong Kong. A manipulação da mídia é, em última análise, uma manipulação dos leitores e do público, afirma Van Sant, prejudicando a democracia e a sociedade. Aí reside a chave para o plano da China de ultrapassar os Estados Unidos da América. Utiliza sites de notícias falsas projetados para imitar veículos respeitados como o New York Times,
com o objetivo de disseminar propaganda. Também está usando o que alguns especialistas chamam de spamuflage. Contas falsas chinesas em redes sociais assumem personas americanas para disseminar desinformação e inflamar debates. Estudo em 15 identificou 15 contas no dezembro 1, no TikTok e 1 se passando por veículos de notícias americanos. Provavelmente existem centenas de contas falsas assim na rede, com o objetivo de influenciar por todos os meios para criar divisão. Que propósito essa divisão serve? Simples, distração. Em meio às notícias falsas, a China adota medidas estratégicas para superar os Estados Unidos da América até 2035 e investe fortemente. Para manter o crescimento anual do Produto Interno Bruto de 5% e ultrapassar os Estados Unidos da América, a China precisa 40% do seu Produto Interno Bruto nacional e internacionalmente. Se Pequim fizer investimentos sábios, a estratégia de reinvestimento não só impulsionará sua expansão, mas também reforçará a China como principal motor do crescimento econômico global. Segundo analistas, a China já é o principal motor econômico global nos últimos 40 anos, e se esse trajeto prosseguir, sua dominação apenas aumentará. Pequim está superando os Estados Unidos da América em investimentos estrangeiros. A China já se tornou o maior investidor global através da iniciativa Cinturão e Rota, também conhecida como Nova Rota da Seda. A iniciativa Cinturão e Rota enxerga a China investindo fortemente em infraestrutura em países em desenvolvimento, o que acaba beneficiando Pequim. Através de investimentos em infraestrutura em nações em desenvolvimento, a China está expandindo sua influência e garantindo alavancagem econômica e política. A estratégia transformou a China no maior investidor global em infraestrutura crítica, com cada dólar gasto visando fortalecer sua posição em regiões-chave. De acordo com o Escritório de Responsabilidade do Governo dos Estados Unidos da América, a China investiu impressionantes 679 bilhões de dólares em projetos Iniciativa Cinturão e Rota em quase 150 países entre 2013 e 2021. Isso prova o quão longe seu alcance econômico se estendeu e quanto controle ela tem a ganhar. Mas há um lado mais sombrio no aspecto Iniciativa Cinturão e Rota do plano de dominação dos Estados Unidos da América pela China. Todo esse investimento não vem de graça. O Government Accountability Office rotulou a China como o maior cobrador de dívidas do mundo, apontando que seus investimentos significam que lhe devem 1 trilhão e 340 bilhões pelas nações, para as quais está completando projetos Iniciativa Cinturão e Rota. Isso é perigoso. Cobrar juros sobre os pagamentos desses projetos apenas enriquece ainda mais a China. No entanto, o Iniciativa Cinturão e Rota se torna ainda mais aterrorizante para os Estados Unidos da América ao analisar os contratos que a China firma com os países beneficiados por seus investimentos. Em 2021, grupos como o Instituto Kiel para a Economia Mundial analisaram mais de 100 contratos de dívida que a China firmou com países supostamente beneficiados pelo Iniciativa Cinturão e Rota. A maioria desses contratos incluía cláusulas que impediam a outra nação de refinanciar as dívidas que tem com a China para qualquer um dos 22 países coletivamente conhecidos como Clube de Paris. Este clube envolve a maioria das principais potências econômicas ocidentais, incluindo os Estados Unidos da América com os contratos da China, garantindo que as nações do Iniciativa Cinturão e Rota estão vinculadas a Pequim enquanto sua dívida existir. Os Estados Unidos da América não podem assumir isso ou ajudar. Outra cláusula preocupante nesses contratos é que a China pode exigir reembolsos das dívidas acumuladas pelos países que supostamente está ajudando a qualquer momento. A China está sentada em até 1,5 trilhão de dólares em dívida que pode reivindicar quando quiser. Esse dinheiro poderia ser injetado na economia do país se ele sofresse algum contratempo que o desviasse do caminho para ultrapassar os Estados Unidos da América. Claro, muitos dos países aos quais a China fornece seu financiamento, Iniciativa Cinturão e Rota, não serão capazes de pagar suas dívidas imediatamente. Isso também é bom para Pequim. O que não recebe de volta em termos de dinheiro, recebe em influência e na capacidade de usar a infraestrutura que está construindo nesses países para seus próprios fins. Tudo isso resulta na China
construindo laços e se posicionando para usar seus impressionantes estoques de dinheiro para ganhar ainda mais. É disso que se trata o investimento. Nós mencionamos a construção de laços agora mesmo. Isso nos leva a outro aspecto notável do plano chinês, para superar os Estados Unidos da América como a maior potência econômica mundial. O Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e posteriormente África do Sul, foi criado para fortalecer a cooperação econômica entre potências emergentes que atuam fora da tradicional hegemonia ocidental. Isso não quer dizer que essas nações não negociam com os Estados Unidos da América e o Ocidente. Na realidade, todas o fazem. Esses países estão mais interessados em se fortalecer através da aliança do que em apoiar o Ocidente. Em 2024, os Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul se expandiram consideravelmente, admitindo Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes Unidos. Com essas adições, o grupo cada vez mais influente passou a representar 45% da população mundial, 25% do comércio global, 28% do produto interno bruto global, 25% da massa terrestre do mundo e impressionantes 40% da produção de petróleo. Por meio dos Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, a China está assegurando seu domínio sobre grande parte da infraestrutura energética e do comércio global. Apesar de a China ainda não poder controlar o fluxo de petróleo ou unir completamente os Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul contra o Ocidente, ela está preparando o terreno para um futuro onde essa influência seria possível. Além disso, os Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul continuam crescendo. Adicionou a Indonésia como seu 10º membro em janeiro de 2025, com a Nigéria se juntando logo depois, em 17 de janeiro. Os Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul simbolizam maior controle sobre a produção. Os Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul também representam um crescente controle sobre a energia e o comércio global, pressionando os Estados Unidos da América a reduzir sua influência em regiões onde dominam há muito tempo. Apesar de a América permanecer uma potência no comércio e na produção de energia, sua influência está se reduzindo gradualmente conforme mais países se alinham à China. Novamente, é a unidade contra a divisão. Com a expansão da influência da China através dos Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, o domínio americano sobre o comércio global diminui. A aliança também dá a Pequim uma rota direta para mais nações africanas, reforçando ainda mais sua iniciativa Cinturão e Rota, ou Iniciativa Cinturão e Rota, e expandindo sua pegada econômica. O mais relevante é que os Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul permitem à China formar um grupo crescente de nações anti-ocidentais ao seu redor. Embora rivalidades geopolíticas existam dentro dos Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul com a Índia, por exemplo, tentando manter uma postura mais neutra e expressando preocupações sobre o que vê como a diluição do grupo, a realidade é que os Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul continuam a se fortalecer ano após ano. E à medida que os Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul expandem sua influência, a China também o faz. Esse poder crescente pode permitir que a China execute uma parte ambiciosa de sua estratégia, substituir o dólar americano como moeda de reserva mundial. A China deseja criar um ecossistema financeiro alternativo ao atual, que é dependente do dólar. Atualmente, o dólar americano lidera com folga como moeda de reserva. As nações mantêm United States dólares dos Estados Unidos, 6,7 trilhões em reservas, sendo 59% desse valor pertencente aos Estados Unidos da América. O euro vem em seguida representando 20% da participação na reserva, com 2,3 trilhões. O yuan da China está muito atrás, com cerca de United States dólares dos Estados Unidos, 247 bilhões e 2% das ações de reserva, mas é a moeda de reserva com maior participação entre nações não alinhadas ao Ocidente. Apesar disso, esses dados não indicam que o dólar perderá seu posto de reserva mundial em breve. No entanto, existem fatores que favorecem a China aqui. No passado, a China possivelmente depreciou de forma artificial o valor do yuan,
provavelmente para obter vantagem na fabricação mencionada. Já em 2005, acreditava-se que o yuan estava subvalorizado em 30% em relação ao dólar. É essa manipulação que pode preparar o yuan para um forte aumento nos próximos anos. A China manteve o valor de sua moeda baixo, comprando dólares e vendendo yuan por várias décadas. O que acontece se a compra e venda se inverterem? Atualmente, as reservas cambiais da China estão em United States dólares dos Estados Unidos, 3,2 trilhões principalmente em dólares americanos. Pequim poderia vender esses dólares e recomprar yuans, fortalecendo sua moeda e impactando significativamente o dólar. Essa pode ser a tática geral da China, pois detém mais reservas em moeda estrangeira que qualquer outro país. Atualmente, é vantajoso para a China manter o yuan desvalorizado, mas isso pode mudar no futuro. Inflacionar o yuan mais tarde poderia levar a ele começar lentamente a tomar o lugar do dólar aos olhos de muitas outras nações. Isso pode ocorrer especialmente com os Estados Unidos da América ameaçando impor tarifas contra a China e outras nações que não seguem o ritmo americano. Os países afetados pelas tarifas, especialmente aqueles fora da hegemonia ocidental, podem começar a considerar a moeda chinesa como uma alternativa viável. Outras ações ocidentais, como as muitas sanções impostas contra a Rússia, também impulsionaram o yuan. As negociações bilaterais em yuan aumentaram de 40% em julho de 2021 para 53% em julho de 2024, um crescimento de 1/3. O comércio externo da China está sendo cada vez mais realizado fora do ecossistema do dólar, com a redução pela metade dos 80% de 2010, desde que as sanções do Ocidente entraram em vigor. O yuan ainda está muito atrás. É usado para 7% de todas as transações de câmbio estrangeiro versus 88% para o dólar. Atualmente, a China oferece o yuan como alternativa de reserva e moeda de negociação para nações com dificuldades em lidar com o dólar. Com o tempo, com a ajuda dos Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e do Iniciativa Cinturão e Rota à China, pode começar a influenciar ainda mais países a confiar em sua moeda antes do dólar. É um plano de longo prazo e não será concluído até 2035. No entanto, a substituição do dólar como moeda de reserva está na agenda, e há muitos indícios mostrando que a China está trabalhando para isso. E a outra parte do grande plano da China, a tecnologia. A China há muito é acusada de copiar as tecnologias de outros países. A Comissão Internacional de Comércio dos Estados Unidos da América relata que empresas americanas sofrem com roubo de propriedade intelectual na China, com perdas de 48 bilhões em 2009, número que provavelmente cresceu desde então. Isso não é apenas uma consequência econômica, mas parte de uma estratégia maior. Os esforços da China vão além da violação passiva de propriedade intelectual, eles incluem roubo direto, como o caso de Zhang Xiaoqing, ex-funcionário da General Electric Power, condenado em 2023 por roubar tecnologia sensível dos Estados Unidos da América. Usando uma técnica chamada estenografia, que esconde dados dentro de outros arquivos, Zhang incorporou designs classificados de turbinas General Electric dentro de imagens digitais de pôr do sol e as enviou para um cúmplice na China. Isso significava que Pequim obteve fraudulentamente inovações de ponta dos Estados Unidos da América, reforçando suas capacidades industriais e militares sem o desenvolvimento de décadas. Esse tipo de roubo já seria preocupante, mas agora a China quer obter maior influência sobre os mercados. Essa foi a declaração de Xi em 2024, ao afirmar que o foco da China seria na inovação em todos os aspectos nos próximos anos. Novamente, o investimento entra em jogo. A China já propôs novas medidas que permitem investir em instituições estrangeiras por meio de títulos. Essas instituições trabalharão em projetos de tecnologia, com resultados que beneficiarão Pequim futuramente. Em suma, a China não se contenta mais em imitar os Estados Unidos. Ela quer ultrapassar os Estados Unidos da América na frente da inovação para apoiar tudo o mais que está fazendo para tornar seu plano de 2035 uma realidade. A questão agora é, como os Estados Unidos da América poderiam contra-atacar tudo isso? Tarifas sobre importações chinesas podem ajudar no curto prazo, mas prejudicar os Estados Unidos da América a longo prazo.
A China também poderia usar as tarifas para influenciar outras nações a se afastarem dos Estados Unidos da América como principal parceiro comercial. A América também poderia investir em inovação para se manter à frente de Pequim. Além disso, precisa encontrar maneiras de superar os problemas dos Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e Iniciativa Cinturão e Rota. A China passou as últimas 3 décadas se tornando de maneira inteligente o mais indispensável possível para os Estados Unidos da América. Enquanto isso, construiu influência em outros lugares e minou a economia americana a cada oportunidade. O plano sempre vigorou e permanecerá caso a abordagem dos Estados Unidos da América em relação à China e sua posição na economia global não mude. Talvez nada impeça a China de superar os Estados Unidos da América até 2035, sem precisar usar seu crescente poder militar para isso. Mas o que você acha do grande plano da China para 2035? Pequim conseguirá, ou existem barreiras que podem impedir a China de atingir suas metas de crescimento do produto interno bruto? Comente abaixo. Confira agora o plano dos Estados Unidos da América caso a China invada Taiwan ou assista este vídeo.